Olá, boa noite. Aqui estamos mais uma vez no horário, né, para a nossa singela contribuição num estudo na Casa Espírita Lar de Jesus, Luz de Jesus, e vamos iniciar então a nossa reunião, fazendo uma leitura preparatória enquanto o pessoal vai chegando, vai sintonizando com a gente para a gente fazer o nosso estudo de hoje. Então, do livro A Luz da Oração, que é uma coletânea do Wallace Leal Rodrigues, com mensagens do Francisco Cândido Xavier, eu selecionei uma mensagem do Emmanuel, Oração e Provação. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha, quando a noite escura te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas. Espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Debalde consultarás a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável padeças o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, pequenina luz, e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano, e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente em torno, o sofrimento não se desfaz na catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás em ti próprio, plenamente refeito no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida, que te ergue dos labirintos do mundo à bênção do amor de Deus. Essa linda mensagem do Emmanuel para a gente se colocar aí em sintonia, e convido então a quem estiver aí conosco, nos acompanhando, para que a gente faça a nossa prece inicial. Assim elevamos a Deus, nosso Pai, o nosso pensamento de gratidão pelo dia de hoje, rogando aos espíritos amigos que estejam conosco, nos orientando e amparando nesse singelo estudo. Amparem-nos, amigos espirituais, e que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Muito bem. Assim cá estamos de novo. Olá para todos. Espero que estejam me ouvindo bem. E nós selecionamos, então, esta semana,
como tema dos nossos estudos sobre a prece. A doutrina espírita é riquíssima de conteúdo e a gente vai colocar algumas coisas, mas sem a menor pretensão de esgotar o assunto e nem de dar alguma palavra final, né? A ideia é simplesmente levantar algumas reflexões e convidá-los a todos para que aprofundem os estudos nas obras básicas e nas obras complementares. Para a gente começar a nossa conversa desse mesmo livro, que é um livro maravilhoso, que eu amo. Inclusive, o meu livro, ele ficou num estado tal de... porque eu usei ele muito, eu consultava ele muito e lia ele muito, ele ficou tão destruído que eu tive que mandar pôr uma sobrecapa nele, mandar encadernar, porque ele soltou todas as páginas, de tanto eu ler. Então, a primeira oração que abre o livro é uma oração psicografada pelo Chico Xavier, do Amaral Ornelas, que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: a princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma, que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Então, ei lá vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama. Glória de quem confia, o poder de quem ama, por mensagem solar cindindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmão, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos Pai Nosso. E através dessa luz, Deus responde, meus filhos. Eu acho essa oração do Amaral Ornelas, esse soneto, de uma beleza espetacular. E ela me chama sempre a atenção porque fala da oração, da prece, como essa via de duas mãos, na qual nós nos ensaiamos para essa conexão com Deus e à medida que conseguimos a sintonia, a prece se transforma de um chamado tímido, que ele chama de ruflar de asa, né? De uma luzinha pequena para uma estrela incandescente. Então, a prece, ela está muito ligada ao nosso sentimento e à nossa capacidade dessa conexão divina. E a segunda coisa que o Amaral Ornelas coloca, que me toca muitíssimo nessa figura que ele traça, né? Que a gente conseguindo fazer da prece essa conexão, que ela se torne em nós essa estrela luminosa, a resposta do alto vem para nós, né? Um clarão de resposta que desce. De forma que a gente, numa prece bem feita, nós terminamos a prece no dizer do Evangelho, né, do Antigo Testamento e também no Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar a expressão saiu justificado, né? Quer dizer, a oração, ela nos dá um retorno e esse retorno, ele vem para o campo do sentimento. Então, a oração, ela é esse diálogo que a gente estabelece com a espiritualidade e os espíritos nos falam que é indiferente a quem ela se dirija. Nós podemos dirigir a nossa prece, a nossa oração a Deus, a Jesus, aos espíritos, a um determinado espírito que a gente sinta mais afinidade, a um parente nosso desencarnado, a uma pessoa necessitada, é indiferente, né? Porque o que manda é o pensamento e a vontade, o sentimento aliados a esse pensamento. Então, é isso que faz com que a prece realmente vença os obstáculos, ganhe os espaços e atinja o seu objetivo. Então, quando a gente fala da prece, a primeira coisa que o Espiritismo vai fazer é nos esclarecer que a prece é uma coisa íntima,
né? Ela é um movimento do nosso interior. Então, ao longo da história da humanidade, todos os povos e todas as religiões estabeleceram diferentes maneiras de orar, de fazer preces. E cada culto, cada religião tem as suas especificações e peculiaridades. No entanto, a prece caminha de cultos exteriores para o culto interior, né? Ao longo do nosso progresso enquanto seres humanos, enquanto civilização. Então, ela se desvencilha da ideia dos sacrifícios, né, de animais, de seres humanos primeiro, depois de animais, dos sacrifícios de coisas, né, para se encaminhar para o sacrifício dos vícios. Ela sai de um ponto exterior, onde eu preciso ter um determinado local, de uma determinada maneira, numa determinada posição, para vir buscar no meu interior o quarto sagrado, né? No altar do coração. Então, Jesus, de uma maneira muito linda, diz que a verdadeira adoração, né? A oração, a adoração que a gente faz em espírito e verdade ao Pai é a melhor, né? Que é aquela que a gente faz no altar do coração. Então, os espíritos nos convidam a olhar para a prece de uma maneira um pouco diferente do que as religiões antigas e do que as religiões formais, às vezes, nos habituam, né? Que é a necessidade, às vezes, que a gente imagina que precise ter, de um local, de uma determinada postura, de um determinado horário, né? Assim, assado, não pode cruzar isso, não pode usar aquilo. Na verdade, o pensamento, ele não está preso nem vinculado aos rituais. É ao contrário. Todos os rituais, eles servem ou devem servir para ajudar o pensamento. Então, se uma determinada posição, se um determinado objeto, um determinado local ajuda o meu recolhimento, ele é válido. Mas, porque ele me ajuda, não quer dizer que ele é mandatório para todos, porque as pessoas são diferentes e se sentem bem de maneiras diferentes. É importante que cada um de nós se observe e estabeleça, né, desenvolva essa habilidade dessa nossa relação com a espiritualidade maior, com Deus. Quando a gente fala da prece, dessa relação, desse diálogo, e colocamos que ele é necessário, ele faz parte do nosso DNA divino, tanto que todas as civilizações têm o seu culto, né, o seu hábito da oração e da prece. Quer dizer, a gente é criado e já sente que nós somos filhos desse Criador, que nós temos como estar em comunicação com Ele, e vamos aprimorando isso ao longo das nossas vidas. Mas isso levanta daí a questão seguinte, né? Já que nós oramos, já que as religiões e filosofias espiritualistas nos convidam à prece, será que ela tem utilidade? Se ela tem utilidade e não é uma utilidade puramente mística, quais são os seus benefícios? Para que a prece serve? E hoje, nos dias que correm, que são dias difíceis, para todos aqueles que estamos aqui encarnados, né? É um recurso poderosíssimo que nós temos, o recurso da prece, o recurso da oração. Mas para que será que ela serve? Então, os espíritos vão nos dizer, através de Kardec, né, principalmente em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde Kardec vai analisar as leis divinas, né, as leis morais, e a primeira lei que ele analisa já é a lei de adoração, né, e vai conversar então com os espíritos da codificação sobre a adoração, o que é adorar a Deus e o que é a prece, para que ela serve, né?
e vai fazer várias pontuações interessantes para o nosso estudo. E uma delas, que os espíritos dizem a Kardec, é que a oração serve para nos fortalecer contra as tentações do mal. De que mal é esse, né? Que os espíritos falam e que Kardec pergunta. É o mal que nós trazemos. Então, eu trago o ciúme, eu trago a minha dificuldade com o egoísmo, que eu ainda carrego, eu trago as minhas dificuldades com as paixões que eu ainda não controlo, com o orgulho, onde eu acho que eu tenho que ser primeira, antes, que tenho que ser mais importante do que os outros. Esses meus defeitos, que são defeitos naturais do meu crescimento, do meu desenvolvimento como ser humano, milenar, né, com muitas vidas por vir e que eu já vivi também, essa minha condição natural de desenvolvimento, que as vidas sucessivas têm a função de me ensinar e que eu evolua através delas, essa condição é que me faz, muitas vezes, cair em tentação, ou errar, ou então agir de forma que eu vou contra aquilo que as leis divinas me pedem para fazer. Então, ao invés de pensar em não fazer ao outro o que eu não gostaria que me fizessem, eu penso naquilo que é mais adequado para mim e me afasto da lei. A oração, ela nos fortalece para que a gente consiga escolher com mais acerto. Na belíssima mensagem de início, o Emmanuel fala, ele faz uma figura de linguagem, né, uma metáfora, ele compara a nossa vida aqui na Terra a uma pessoa que caminha por uma estrada debaixo de denso nevoeiro. Então, não vê as estrelas acima e também não consegue enxergar o caminho. E aí, tudo é incerto, tudo é difícil, né? Não pode caminhar sem ver onde está indo, porque corre o risco de cair até em covas, né? Diz ele, abertas, que são os buracos. Quem cai numa cova é um cadáver, né? Uma pessoa que vai morrer. Então, olha o risco que a gente corre. E também o risco das pedras de tropeço, né? Que são figuras que Emmanuel traz para falar dos desafios que a gente encontra. Então, aquela pessoa com quem eu não consigo ter paciência, com quem eu não consigo ter mansidão, de quem eu não consigo sentir compaixão, é a pedra de tropeço. Ela serve para mostrar o que eu ainda preciso melhorar em mim. Ela serve como medida, né, para eu ver o quanto eu ainda preciso me esforçar por desenvolver determinadas qualidades. Então, não enxergo o que está em cima, não enxergo o que está ao meu redor. Mas Emmanuel diz que se eu acender uma luz, eu consigo, então, o nevoeiro não some, a pedra não some, as covas continuam ali, toda a situação se mantém, mas eu vejo. Então, isso faz toda a diferença, né? Eu me lembro que há uns anos atrás a Federação Espírita Brasileira fez uma pesquisa com jovens. E uma das jovens, ao responder o que representava o espiritismo na vida dela, ela usou uma imagem maravilhosa que parece essa imagem do Emmanuel. Ela disse, eu estou no meu quarto e o meu quarto está todo bagunçado. E eu caminho no meu quarto e tropeço nas coisas que estão fora do lugar, que estão em desordem. Aí eu acendo a luz. E eu consigo, então, enxergar a bagunça e consigo ver o que eu preciso organizar e como. Ela diz, o Espiritismo é essa luz que eu acendo dentro de mim para conseguir verificar aquilo que precisa ser mudado, ser arrumado, né, na minha intimidade. Então, a oração também é essa luz. E a outra coisa que os Espíritos dizem é que a oração bem feita, ela tem que ser um estudo que a gente faz da gente mesmo. Então, a pessoa que ora e não faz um estudo de si mesma, ela não está usando bem o recurso da oração. Daí ela ora e diz, orar não adianta nada, né? Não me serve para nada. Mas o problema não está na oração, e sim na maneira como ela está sendo realizada, na maneira como ela está sendo feita. Muitas vezes nós imaginamos que nós vamos orar e a oração vai fazer com que desapareça o problema, né? E, na verdade, a oração serve para nos modificar diante do problema,
para que a gente perceba a solução, para que a gente perceba que a nossa mudança de atitude muitas vezes é a solução, para que a gente perceba a utilidade daquela prova, para que ela serve, o que ela está ali para nos ensinar, o que ela vem nos chamar para perceber. As nossas melhores percepções e maiores aprendizados, eles vêm depois da dor. Então, uma dor profunda, uma situação que mexe muito conosco, nos ensina muito. É um ensinamento que, às vezes, demora para se completar, para que a gente compreenda. E a oração, a prece, ela nos ajuda a fazer essa caminhada. Ela vai nos preparando e vai aclarando a estrada para nós, que a gente para como a pessoa que está no alto da montanha. Para de subir, olha para trás e vê toda a cidade, vê todo o vale e consegue perceber todo o seu caminho, todo o esforço que ela fez para chegar até ali. Entende a subida, o esforço, a utilidade, por onde ela veio, como foi que isso aconteceu. Então, a oração, ela nos dá essa lucidez. Ela é realmente essa lâmpada que a gente acende nos nossos dias difíceis. A gente pode, então, ver as notícias, né? Ah, eu não vou ver notícias. Não, eu posso ver as notícias, eu posso ler sobre tantas mortes, violência, dificuldades, eu posso estar em contato com tudo isso, mas se eu tenho o hábito da oração, a oração me sustenta. Ela me fortalece, ela me prepara, ela me ajuda a ter o entendimento real daquilo. Por quê? Há uma corrente, né, de pensamento que diz o seguinte, que propõe a seguinte dúvida. Se Deus, que é sábio, e fez todas as suas leis de forma sábia, e tudo está correto, para que nós oramos? Será que a nossa oração tem utilidade? Se a nossa oração não vai mudar os desígnios divinos, porque eles estão corretos, qual é a utilidade da oração? Já pararam para pensar nisso? Se Deus sabe tudo, ele precisa da nossa prece para saber o que nós precisamos? E Jesus já diz, né, que Deus nos dá o que nós precisamos antes da gente pedir, né? Então, será que a gente precisa orar? Qual é a utilidade da prece nesse sentido? Kardec, respondendo a esse questionamento que vinha de várias pessoas, inclusive que se diziam espíritas, né, ou espiritualistas, ele faz uma comparação interessante, né? Quando nós estamos presos em um vício e realizando uma atividade relacionada com esse vício, se vem uma pessoa e nos diz, não faça isso, não é bom para você, nós queremos ouvir? Nós não queremos ouvir. Nós vamos dizer para a pessoa, olha, não fale comigo agora, né? Eu não quero ouvir os seus conselhos. E isso é muito comum. Quem aí tem filho adolescente ou pré-adolescente? E os filhos estão indo para a aula. Agora não estão indo para a aula, estão assistindo a aula online. E aí, como é que é a vontade deles de assistir essa aula online? Eles assistem porque são obrigados, porque nós os obrigamos, porque a sociedade obriga. Então, eles são obrigados a fazer, mas eles têm vontade de fazer? Então, o jovem que não tem vontade, a jovem que não tem vontade, ele tem dificuldade de acordar, ele não consegue prestar muita atenção, ele não grava aquilo que está sendo dito, ele não tem interesse no que está acontecendo. Por quê? Porque ele não é voluntário. Agora, o jovem que vai assistir alguma coisa na internet por vontade, a motivação dele muda, é outra. Ele está engajado, ele presta atenção, o olho brilha, né? Porque a liberdade de escolha faz com que o panorama seja totalmente diferente. Qualquer professor sabe que é muito diferente você ensinar um aluno que está interessado no que você está falando do que você ensinar um aluno que está ali obrigado, que não gostaria de estar ali, na verdade, que não gosta daquilo e ele está ali por uma imposição. Então, imagina esse exemplo e agora vamos pensar na gente em relação à oração. Quando eu faço uma oração, é um pedido voluntário de auxílio, eu estou me colocando numa posição de receptora.
Eu estou dizendo para Deus e para os espíritos que me acompanham que eu sou necessitada e quero receber o seu auxílio. Isso faz com que a sintonia com eles seja possível. É muito diferente do que quando eu não quero ajuda, eu não quero ouvir ninguém, e o meu mentor, então, se aproxima de mim. Ele consegue que eu escute? Ele não consegue, porque ele tenta falar, mas eu sou refratária. Digo, não me incomode agora, porque eu agora estou aqui feliz no meu vício, né? Então, não fale comigo. E aí ele se afasta. Por que o mentor se afasta da pessoa que é a sua protegida? Porque ele não é ouvido. Ele vem para dar os bons conselhos, mas ele é repelido. E aí, então, como a lei divina respeita a nossa liberdade, e esse é um raciocínio importantíssimo para a gente fazer, estudar, muitas vezes, a questão da liberdade, da minha liberdade e da liberdade do outro, né? Porque o que nós fazemos muitas vezes? Nós achamos que nós temos o direito de determinar como as pessoas devem agir. Nós achamos que nós temos o direito de modelar, né, o comportamento dos outros, e para isso nós criamos uma série de mecanismos e nós não temos esse direito. Nós podemos ser responsáveis por uma criança bem pequena, mas qualquer pai, qualquer mãe de uma criança de 2 anos de idade sabe que a criança de 2 anos ela tem vontade própria e ela vai tentar fazer essa vontade ser ouvida. Então, nós temos a responsabilidade com a segurança, a integridade e a educação dessa criança, mas isso não quer dizer que ela não tenha vontade e que ela não vá, muitas vezes, nos enfrentar para mostrar que ela tem uma vontade, que muitas vezes a gente quer que ela faça uma coisa que ela não quer. Então, se com a criança a gente já vai perceber que a criança pede para fazer uso da sua vontade, imagina diante do espírito imortal. Então, Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, desde que a gente tenha a condição, né, de usar esse livre-arbítrio e que nós, hoje, na nossa condição aqui de sociedade, já temos condições de usar o nosso livre-arbítrio. Os espíritos que nos acompanham respeitam esse livre-arbítrio também. Há uma lei divina, que é a lei do espírito protetor, que a gente chama de anjo da guarda. Essa lei diz que cada um de nós recebe, ao reencarnar, um espírito protetor que nos acompanha durante toda a vida. Esse espírito que nos acompanha, que é o nosso protetor, o nosso amigo espiritual, responsável aí por nos ajudar na nossa encarnação, ele é sempre de uma ordem superior à nossa. Isso quer dizer que nós, que somos espíritos em nossa grande maioria, né, da terceira ordem. Quem não sabe do que são essas ordens, do que nós estamos falando, vamos lá ver no Livro dos Espíritos, na Escala Espírita, na segunda parte, e também na Revista Espírita, né? Nós vamos achar aí em mais de um lugar a análise que Kardec faz dessas ordens de espíritos, o que precisa ter para estar numa ordem, o que precisa ter para estar na outra. E nós estamos, então, na terceira ordem, que é a mais baixinha, né? A dos começantes ali, os iniciantes. Então, nós estamos aqui. Então, cada um de nós recebe um espírito protetor da segunda ordem. O espírito da segunda ordem, ele tem só desejo do bem. Ele não tem ciúmes, ele não tem rancor, ele não tem raiva, ele não tem nenhum dos sentimentos inferiores que a gente ainda carrega. Então, ele tem condições de nos orientar com muito acerto, com muita inteligência, com muita sabedoria. Um espírito da segunda ordem, quando reencarna, tem um espírito de terceira ordem como seu mentor, como seu espírito protetor. É sempre um acima, né? Então, veja, quando eu vou nascer, quando todos nós nascemos, quando quem está grávida, quem está com criança pequena, essa criança aí com você, todos nós temos ligados a nós um espírito superior para nos orientar. No entanto, é preciso que a liberdade seja respeitada, então é preciso que eu queira receber essa orientação. E como é que eu mostro para esse meu espírito protetor que eu quero receber essa orientação? Através da prece. Então, eu faço a prece e solicito a sua intervenção. Peço para que ele venha me ajudar. Peço para que ele venha me esclarecer. E ele vai aguardar pacientemente
que os meus pedidos vão amadurecendo, né? Vão melhorando. Esses dias nós lemos uma história na página Frases de Crianças, né? A criança estava fazendo a prece e a mãe disse: filho, então a prece é para pedir alguma coisa para Deus. O que que você pediu? Ele disse: eu pedi uma pizza. Então, na cabeça da criança, né? Se é para pedir, por que que eu não posso pedir uma coisa que eu quero? Muitos de nós somos como essa criança, né? A gente pode pedir coisas para Deus e pode pedir coisas para o anjo da guarda. E o que que nós pedimos? Uma pizza, né? Nós pedimos coisas que são transitórias. Pedimos coisas para a maior autoridade que nos acompanha, que é o nosso anjo da guarda. A gente pede satisfação de coisas materiais, né? A gente pede a resolução de coisas materiais, que dependem da nossa inteligência, que estão aí para fazer com que a gente se desenvolva. Não é que eu não possa pedir diante de dificuldades no trabalho, diante de desafios, ajuda, posso pedir ajuda, com certeza, né? Mas é importante saber que as coisas mais importantes da nossa vida, elas dizem respeito àquilo que nós levamos desse mundo e não aquilo que fica. Qual é a nossa verdadeira propriedade? É o nosso trabalho? Não é, porque você vai desencarnar, o trabalho vai ficar e você não vai ficar no trabalho. Não é a sua casa, por mais que ela esteja na sua família há gerações, que você tenha construído ela do zero, você vai desencarnar e a casa vai ficar. Ela não vai com você. Não são as coisas que você tem, as suas posses, os terrenos, nada, nem as suas comidas, nada. Tudo isso vai ficar. O que é que você vai levar? As virtudes, o bem que você fez, as suas relações. Essas são as coisas que têm valor. Eu não levo as pessoas, mas eu levo o amor. Isso eu levo. Então, quando a gente tem dificuldades de relacionamentos, quando a gente precisa desenvolver a paciência, quando a gente precisa compreender os desígnios divinos, nesse momento a prece é imprescindível. Porque ela ajuda a clarear nossa mente. O que que nos compete fazer? Como que nós podemos agir? Ela nos ajuda diante daquele parente, daquela pessoa que nós amamos, ou daquela pessoa que cruza o nosso caminho, que é necessitado, momentâneo, e ele precisa de uma assistência ou material, ou espiritual, ou mesmo psicológica. E às vezes eu não sou o médico, eu não sou o psicólogo, eu não sou o profissional que vai atender essa pessoa, mas eu a amo muito. E o que é que eu posso fazer por ela? Eu posso fazer a prece. Eu posso orar por ela. E isso é de grande valia. Todos os espíritos que se manifestam na codificação, e que a gente pode ler os casos na Revista Espírita, eles são de diversas religiões. Judeus, católicos, muçulmanos, ateus, pessoas de diferentes religiões, de diferentes crenças, mas todos eles são unânimes em pedir preces. Todos eles pedem aos participantes da reunião e a Kardec: ore por mim, ore por favor por mim, faça uma prece por mim. Então a prece, ela ajuda não só a nós mesmos, como também àqueles que convivem conosco, àqueles que estão desencarnando, àqueles que já desencarnaram, aos suicidas, aos enfermos, a todos. Porque a prece não tem só esse efeito moral de me fortalecer diante das adversidades, de me fortalecer contra o mal, de aclarar o caminho, mas ela também tem um efeito físico, porque através do pensamento eu modifico os fluidos ao meu redor, eu modifico os fluidos do meu ambiente, eu consigo mandar para alguém que está necessitado fluidos salutares. Então a gente fala do passe, a gente fala de terapias X e tal, mas no fundo tudo isso tem as suas origens e a sua raiz na prece, na oração. Então o estudo, o entendimento da oração é o primeiro estudo para qualquer pessoa que queira se envolver em uma atividade de benefício aos outros. Porque eu preciso aprender a orientar o meu pensamento, eu preciso aprender da capacidade do meu pensamento de gerar determinadas coisas e pôr isso em prática. É possível começar a orar hoje e descobrir que a oração melhora, que a habilidade de fazer uma oração melhora com o exercício, com o tempo, com a meditação.
é uma coisa que melhora com o tempo, que a gente vai aprimorando. Então, a oração também é algo que nós aprimoramos. Ah, mas eu não sei orar, que nem o Divaldo ora, eu não sei falar aquelas frases bonitas. Não tem importância, não sabe falar, não fale e nem deve falar, porque os Espíritos nos dizem que vale muito mais uma prece singela, feita do coração, do que uma lida, por mais bonita que seja. Então, por mais que eu leia uma poesia, mas se essa poesia não me toca, ela não vale. Ela é um texto que está sendo lido. E ela, para fazer o seu efeito, ela tem que tocar o coração, ela tem que estar associada ao sentimento, senão ela não tem força, senão ela não tem valor. Então, eu às vezes tenho vergonha de fazer a prece em público, no grupo, porque eu acho que eu não sei falar bonito, mas não é isso que importa na hora da prece. O que importa é o sentimento. Da mesma maneira, a prece comprida, a prece palestra, né? A prece que demora 5 minutos, ela também não é útil, porque dispersa, ninguém consegue acompanhar, dificilmente a gente tem a disciplina de pensamento para acompanhar uma prece do início ao fim. Qual é a primeira característica que Paulo nos fala da prece? Ela tem que ser concisa, ela tem que ser clara, né? Então, nós podemos fazer uma vibração por pessoas necessitadas, mas a vibração não precisa ser infinita, né? Aquela vibração que começa e demora meia hora para acabar, ninguém merece, porque dispersa e acaba perdendo a sua utilidade. Então, quanto mais singela, quanto mais espontânea, quanto mais simples, melhor. Mais associada ela está ao sentimento. Isso quando a gente faz em grupos, quando a gente faz uma coisa em público, que também tem o seu valor. Mas o nosso objetivo aqui principal hoje é falar da prece íntima, da prece que a gente faz conosco mesmo, em silêncio, no nosso momento antes de deitar, no nosso momento ao acordar, lavando a louça, varrendo, caminhando, qualquer momento que me propicie esse instante de recolhimento é o momento da prece. Quando eu vou começar uma atividade, pedir a benção de Deus. Quando eu terminar a atividade, o agradecimento. Muitos já devem ter visto, e eu particularmente, que sou uma manteiga derretida, adoro esses vídeos, aqueles vídeos onde as crianças estão hospitalizadas, né? Muitas vezes é um câncer, é uma doença agressiva que elas estão tratando, hospitalizadas, e aí eles trazem um super-herói para visitar a criança. Já viram? Então tem alguns vídeos onde o super-herói desce pelo telhado, pelo prédio de vidro, tem vídeos onde o super-herói entra pela porta, todo paramentado e tal, e a felicidade no rosto dessa criança é uma coisa linda de se ver. Aqui mesmo no Brasil, nós temos um brasileiro que faz um trabalho lindo nos hospitais vestido de Batman, se não me falha a memória, ele é de Campinas. É muito legal. E aí a gente vê isso e qual é a utilidade disso, né? A criança está sofrendo, a visita não tira a dor da criança, mas ela modifica a disposição da criança ao enfrentar aquela dificuldade. Então, da mesma maneira, a nossa prece ela pode ter esse efeito para aquele que está necessitado dela. É o efeito de uma visita. E assim também, quando eu estou necessitada e eu peço através da prece o auxílio, os espíritos vêm me ver. Eles vêm me envolver no seu carinho, no seu abraço, e a visita deles tem esse efeito sobre mim. Quem não lembra das notícias, quer dizer, quem é mais velho, né, da minha idade aí para trás, de ver a princesa Diana, que era vista, a Lady Di, né, visitando doentes nos hospitais. Então, é muito comum a gente ver nos filmes e ouve nas histórias que grandes líderes do passado, né, hoje em dia já é mais difícil a gente ver, mas os reis, rainhas, príncipes, sempre separavam um tempo para ir visitar os doentes nos hospitais, porque a presença deles era algo de valor, era algo que animava e dizia para a pessoa que estava hospitalizada, você tem valor para mim, eu estou aqui. Então, a prece, ela também exerce esse efeito. Ele tem esse efeito de dizer para a pessoa, eu me lembro de você, eu amo você, recebe o meu pensamento de carinho, né? Afinal de contas, se a gente lembra da condição que Jesus coloca para a salvação da alma,
Uma das condições qual era? Eu estava enfermo, né, e me visitastes. Então, isso tem muito valor. Eu hoje não posso entrar, nem eu e nem nenhum de nós, né, de vocês que me escutam, nós não podemos entrar no hospital para visitar ninguém em função da pandemia, mas eu posso enviar o meu pensamento, o meu bom pensamento, através da oração. Eu me lembro de um caso da Ivone Pereira, que sempre me marcou muito para concluir aí a conversa de hoje, né? Aonde a Ivone Pereira conta de uma senhora que participava do grupo mediúnico deles, do centro espírita que eles tinham, e essa senhora, quando ela regava as plantas do jardim, ela orava pelos espíritos infelizes que se manifestavam na reunião mediúnica. E ela orava para todos eles, para nenhum de forma específica, mas para todos aqueles que se manifestavam, né? E dizia para eles: vede como Deus é bom. E regava as plantas, e através do pensamento, ela dizia, conversava com eles: olha que linda a natureza, olha as coisas que Deus faz, olha como é bonito, olha as flores, olha o verde, olha a cor dessa flor, olha só que bonito, que beleza. E ela mexia no jardim, regava as plantas e fazia essa prece e conversava com eles. Essa moça um dia se envolveu com um rapaz, começou a namorar e ficaram noivos. E os espíritos começaram a se manifestar na reunião mediúnica. Os espíritos esses que eram espíritos assistidos, infelizes, dizendo: não case com ele. Peça para essa nossa irmã se afastar dele, ela não pode casar com ele, ela não deve ficar com ele. E um se manifestava, e outro. Disse: mas o que está acontecendo, né? Como assim? Eles disseram: porque nós a amamos, porque ela se lembra de nós. Ela reza por nós, ela conversa conosco, ela diminui o nosso sofrimento. Ela sempre fez isso. E esse rapaz que está com ela é um interesseiro. Nós fomos investigar, nós fomos ver quem ele é, nós o acompanhamos e ele só está com ela por interesse. E aí eles foram investigar e com muito jeitinho e descobriram que era verdade, que o rapaz não estava com ela por amor, ele estava com ela por interesse, desmancharam o noivado, ela se privou de uma infelicidade muito grande, de um tropeço muito grande, se tivesse levado adiante o relacionamento, porque ela arrumou amigos entre aqueles sofredores em função da prece, dos minutos que ela dispensava para eles pela caridade do seu coração. Então, a prece, ela também serve para esses laços de fraternidade, para que a gente estabeleça, né, com as pessoas, muitas vezes, que nós talvez não conheçamos tão bem, mas por quem nós podemos orar. Qual é a mãe que não ora pelos seus filhos? Qual é a família, né, que não mantém esses laços de oração? Quando nós temos um grupo e nós podemos orar pelos integrantes desse grupo e a prece, ela fortalece. Ela realmente tem um efeito incrível. Ela é um recurso simples, gratuito, mas que tem um efeito incrível. Então, meus queridos, a nossa ideia hoje era trazer essas reflexões, convidar vocês, então, para que leiam, né? Estudem esses casos que a doutrina espírita nos traz, na obra de Emmanuel, na obra de André Luiz, nós vamos achar muitos, inúmeros casos lindíssimos na obra de Ivone Pereira, do Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos encontrar na Revista Espírita, através da Kardecpédia, muitos casos, muitos exemplos e muitas considerações ali de Kardec e dos espíritos da codificação para nos ajudarem a que a gente mantenha firme e acesa essa luz da prece nas nossas vidas. Então, desmistificando a prece, fazendo com que a gente compreenda a prece como algo livre de fórmulas e algo que deve ser realmente do nosso coração para Deus, para Jesus, e que com certeza ao fazer nós vamos receber esse clarão, esse envolvimento espiritual de amparo da espiritualidade para conosco. A prece serve para que a gente se coloque nas mãos de Deus e aceite aquelas coisas que a gente não tem como modificar. E também serve para que a gente peça a Ele que nos esclareça de todas as coisas que nós podemos modificar, que estão dentro de nós. Eu não posso mudar o outro,
E muitas vezes eu não posso mudar as contingências da minha vida, mas eu posso me modificar. Quem que já não viu alguém que se apaixonou? E quando a gente se apaixona, o frio não é frio, o calor não é calor, a comida tá sempre boa, tudo tá lindo, o sol brilha, os pássaros cantam, a gente olha para tudo e está tudo ótimo, né? É o porquê? O mundo não mudou, foi a pessoa que mudou. Então, a prece, ela é esse recurso que faz com que nós sejamos capazes de ver o amor em todas as coisas, de sentir esse imenso amor de Deus por nós, capaz de fazer com que a gente perceba que teremos segundas chances diante dos nossos equívocos, que teremos oportunidades de refazimento, de aprendizado e assim por diante. Então, a prece é uma maneira também da gente desenvolver melhor a fé e trabalhar também as nossas sensibilidades e a nossa mediunidade, certo? Para terminar, então, eu queria ler para vocês uma oração que é a oração escrita por um soldado que ficou ferido na Primeira Guerra Mundial e ele ficou deficiente em decorrência da guerra. E aí ele escreve uma oração que é uma página lindíssima. E ele diz o seguinte: pedi a Deus que me desse força para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus por saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus que me desse poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. Foi-me dada a vida para poder avaliar seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas. E dentre todos os homens, eu me considero o mais ricamente abençoado. Essa linda oração do deficiente físico é um grande ensinamento para nós. Muitas vezes as nossas preces não formuladas, elas são atendidas e nós recebemos de Deus muito mais do que nós merecemos, graças à sua misericórdia infinita. Então, que nós possamos seguir o exemplo que os Espíritos nos trazem e desenvolver essa comunhão, para que Deus esteja sempre conosco e para que Ele está, mas para que nós estejamos sempre com Ele, que nem sempre nós estamos, né? E, no entanto, Ele nos rodeia, nos envolve e está aqui sempre esperando para que a sintonia venha de nossa parte. Que Jesus nos abençoe, que nos ampare. Uma boa noite a todos. E assim, então, a gente encerra o nosso estudo dessa noite, a nossa conversa, fazendo uma prece. Convido, então, a todos que se possam unir a mim em pensamento, todos que nos acompanharam aí hoje. A gente eleva, então, o pensamento a Deus, nosso Pai, em gratidão por todos os ensinamentos que nos traz através da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender, de exercitar e ajuda-nos a transformar as nossas boas intenções em boas ações e que a caridade seja a nossa melhor oração. Que o amor vibre em nós, Senhor, e seja uma oração permanente, louvando-te a cada momento da nossa vida. Rogamos por nossos irmãos em sofrimento, especialmente nesse dia, por todos aqueles que estão hospitalizados, bem como pelos médicos, enfermeiros e diversos profissionais de saúde que estão atendendo a todos os enfermos e necessitados. Ampara, Senhor, a todos, dando-nos ânimo e coragem, fortalecendo-nos para as provas que vêm. Que tenhamos confiança em Ti, que tenhamos tranquilidade, que tenhamos a certeza de que estás conosco. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Obrigada aos amigos, então,
por mais essa oportunidade e até uma próxima. Boa noite a todos.